Oi, gente! On Time Podcast e é um episódio super especial para você que quer sair do zero para o mercado digital. Fique comigo, roda a vinheta! Oi, gente, olha eu aqui, eu tô com o Bruno Gomes, empresário. Eu acabei de falar para ele que ele é marqueteiro. Sim, também. Empresário, ele trabalha com marketing digital, escritor, ele tem tanta novidade para nos contar que eu tô super curiosa. Bruno, se apresenta para o nosso público. Então, como ela falou aí, meu nome é Bruno Gomes. Tem um livro que está saindo aí, eu já estou falando que eu já sou escritor. O livro está dentro de 30 dias, está saindo. Livro quentinho, Saindo do Zero, o nome do livro, onde eu conto uma jornada de como eu conquistei alguns milhões através do digital. Então, é um livro bem bacana. Além disso, eu tenho outros negócios, tenho imobiliária, tenho parque de diversões, tenho corretora de seguros. Então, eu tenho alguns negócios aí dos quais eu gosto de compartilhar as experiências. Eu já vou mandar uma pergunta para ele, gente. Bruno, num mundo hoje que fala sobre ser especialista, né? Hoje as pessoas pregam ser especialistas e eu tô de frente para um generalista. Sim, sim. Que tá diversos ramos de trabalho. Como é isso para você? Você é empresário liderando aí no marketing digital, agora escritor, tem parque de diversão, como ele falou, ele tem diversas. A gente às vezes pensa que tem que ser especialista de algo, né, para ter êxito, mas a gente percebe que isso está mudando. Como que é a tua visão em relação a isso? Não, eu entendo assim, eu conheci muitos empresários, pessoas que têm muito dinheiro, ganham muito dinheiro, e eu me espelhei em algumas. É claro que não existe um caminho certo ou errado. Sim. Você pode ter somente um negócio e tá tudo bem, certo? Só porque é um perfil meu, é um propósito meu. Meu propósito é empregar muitas pessoas. Entendi. Então eu preciso ter vários negócios. E eu acredito nas pessoas que vêm me pedir emprego, pede ajuda. Eu vou me conectando e criando outros negócios. Então estou sempre aberto a novas oportunidades. Gente, esse é o homem do network. Esse é o homem do network. Eu conheci o Bruno há um tempo atrás. Acho que na época você estava liderando o time da Remax lá em Atibaia. Sim, na Quando época eu a gente estava na se Remax. conheceu, ele trabalhava, né? Ele estava na gestão da Remax em Atibaia. E agora, recentemente, nós nos encontramos em um evento que ele fez aqui, até para falar de marketing digital. Bruno, como que você vê hoje uma empresa que não está... presta atenção, você aí, pequeno empresário, ou você que tem medo e fala assim, meu Deus, eu não entendo nada de online, o que eu faço? Você está de frente para a pessoa aqui que vai te auxiliar, vai te dar umas dicas, né, Bruno? Sim, sim. Como é isso? As empresas que não estão, ainda tem muita empresa, né, Bruno, que não está no mundo digital, né? Sim, tem muitas empresas que não estão no digital. Eu sei que essa é uma dor e eu sei que quem está nos ouvindo quer estar no digital. Por quê? Porque vê hoje meninos, 15, 16 anos, 20 anos, pequenos empresários ganhando dinheiro e os empresários tradicionais penando, sofrendo, muitas vezes até com bom produto. Sim. Muitas vezes eu chego, tem clientes meus do grupo de mentoria, que eles têm pizzaria, por exemplo, tem um produto super gostoso, mas não está no digital, não consegue mais vender. Os métodos tradicionais não funcionam mais. É que mudou, né? Mudou Antigamente você fazia um outdoor, você fazia uma panfletagem. Hoje ninguém segura um panfleto na mão. A pessoa está segurando o celular. É verdade. Então hoje você precisa encarar essa realidade. Eu falo nos meus treinamentos que você tem que tomar uma decisão do dia D. Qual é o dia que você vai tomar a decisão e encarar isso? Você precisa encarar. Quem não encarar, infelizmente, vai ficar fora do jogo, né? Ô Bruno, me conta um pouquinho de como foi essa jornada, porque você também teve que passar por essa transição. Se você hoje consegue mentorear empresários, é porque você viveu essa dor. Então conta um pouquinho pra gente de como que você se despertou para falar, não, o caminho é esse, é o network, porque isso são comportamentos recentes, né? São comportamentos de agora, que a gente sempre se falou nisso, nos contatos, nos relacionamentos, mas isso nunca teve tão aflorado como agora. Como foi a sua trajetória, então, até você estar realmente ali tendo êxito, sucesso, como você tem no mundo digital? Assim, eu gosto de contar, são 2 dias D que aconteceram na minha vida, né? O primeiro dia D foi quando eu saí do mundo corporativo, onde eu era uma pessoa, um CLT. Na época eu ganhava, inclusive, um salário muito bom. Eu ganhava cerca de 15 mil reais por mês, mais planos de saúde, carro da empresa, aluguel. Os benefícios todos. Eu tinha muitos benefícios. Eu respondia direto para o presidente da empresa.
Só que em determinado dia, eu senti uma forte dor no peito e eu acabei tendo que ser levado para o hospital. Chegando no hospital, o médico me falou que eu estava prestes a infartar. Quantos anos você tinha, Bruno? Eu tinha 32 anos. Eu estava tendo uma embolia pulmonar, fui levado às pressas para a UTI, fiquei no total 15 dias no hospital. E nesse dia eu liguei para a empresa pela qual eu trabalhava e falei, eu preciso de ajuda, eu vou ficar Bateu um tempo aquele desespero, tal, né? não vou poder trabalhar. O médico me assustou muito, falou, cara, você vai ter que ficar um tempo de repouso e tal. Uma situação bem delicada, eu descobri que eu tinha uma doença chamada fator V de Leydig, onde meu sangue coagula sozinho e cria essa embolia pulmonar. Então, eu entrei em contato com a empresa e falei, gente, eu preciso que vocês me ajudem, que é um momento difícil. A empresa falou assim, você precisa entrar no INSS. Ai, meu Aí Deus. a ficha caiu assim, meu Deus do céu, e agora? Ganhando 15 mil, vou pro INSS. Então, com padrão de vida, família, tudo. família, curtindo a vida, viajando pra caramba. E aí eu peguei, quando o primeiro dia que eu saí do hospital, que voltei pra empresa, eu pedi as contas e comecei a empreender. Ali te deu um start, ali aconteceu um evento muito importante mentalmente com você. O que foi? Então, esse momento eu entendi o quê? Que eu não poderia depender de uma empresa para poder fazer a minha vida e seguir. Eu entendi que eu deveria construir o meu futuro. Então, assim como as pessoas estão nos assistindo agora, nós somos responsáveis por construir o nosso futuro. Então, eu peguei e vi que eu daquela maneira que eu estava sozinho. Parecia Você que eu era estava só com um alguém, número na era empresa, só um número então. na empresa. Então, eu comecei a empreender. Isso fazem mais ou menos aí uns 8 anos, 7, 8 anos. Comecei a empreender negócio local. Porque você está nos assistindo agora, talvez você tenha um sonho de abrir um negócio, abrir uma empresa. E o que você faz? Como que funciona o nosso cérebro? Você está andando na rua, você olha uma farmácia, você olha uma padaria, você olha negócios locais. Então é daí que você tira ideias para abrir também um negócio local. Sim. Então na época, eu andando na rua, normal como qualquer pessoa, tive a ideia de abrir negócios locais. Então eu abri uma empresa de eventos, abri a imobiliária, a corretora. Então eu abri negócios locais. Certo. Só porque eu tive um segundo dia D. No meio da pandemia, o que acontece? Fecham todos os comércios. Os negócios locais fecharam. Os negócios locais fecharam. A minha maior renda era do parque de diversões. Então, na época eu ainda estava com viagem marcada para a China. Eu ia de encontro com o Covid, né? Eu estava com passagem comprada para a China, fecha tudo os negócios. Eu tinha um caixa bom, eu falei, não, vou esperar, que daqui a pouco volta, se é uma gripezinha e tal. A gente se espantou, né, com a proporção que foi. Esperei, nada. 1 mês, nada. 2 meses, nada. 3 meses, nada. Aí assim, agora eu vou ter que começar a demitir funcionário. Comecei a demitir funcionário e tal, e o meu caixa começou a acabar. Até que chegou num determinado momento que eu fiquei sem nada de dinheiro. E nesse momento, eu saía às 5 horas da manhã, todos os dias, correr. Eu ia fazer exercício físico todo dia, acordava, lia um livro, tal. E todo mundo me olhando nas redes sociais não entendia, nossa, que disciplinado, né? Todo dia 5 horas da manhã correndo e tal. Mas na verdade, gente, é porque eu não dormia. Era uma fuga, né? Eu não tinha dinheiro pra nada. Eu vi que assim, meu mundo que eu tinha construído, ele tinha desabado, eu não tinha mais dinheiro. Pela segunda vez, Pela né, segunda Bruno? vez. E eu assim, pô, e agora? O que eu faço? Aí eu peguei o celular, entrei nas redes sociais, comecei a ver os vídeos. E eu vi que o TikTok tava bombando na época da pandemia. Eu vou virar um TikToker. Comecei a gravar vídeos. Tenho nada a perder. Comecei a gravar vídeos nas redes sociais e pagar mentores. Eu paguei mentores para me auxiliar. Sim, precisa, né? Comecei a gravar vídeos. Hoje eu tenho mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, né? Mas nesse dia aí que eu tive essa sacada de ir pro digital e encarar isso sem medo, eu chorei. Eu cheguei lá, eu tô perdendo meus funcionários, perdendo a minha empresa, tô perdendo tudo. E eu parei numa praça em Atibaia e 5 horas da manhã eu tava chorando. Falei, tô perdendo tudo, eu preciso reagir, eu preciso fazer algo. Então talvez você que tá nos assistindo, não precisa chegar nesse ponto de você perder tudo. Mas você tem que determinar na sua vida, quando que eu vou encarar isso? Quando que eu vou entrar nisso? Porque de fato o digital ele dá muito dinheiro. Então, Bruno, mas você em algum momento sentiu medo? Porque o que trava muitas pessoas de entrar no mundo digital, primeiro é a falta de conhecimento. Sim. É o que você falou, eu busquei mentores para me direcionar para isso. Então, os mentores que você procurou já tinha êxito nessa área e realmente é o mentor que faz com que você chegue lá, né? As suas referências. Agora, tem muita gente que está paralisado pelo medo. Você sentiu medo nessa fase, desse primeiro momento?
Eu senti medo de não ter dinheiro para pagar o aluguel, de não ter dinheiro para pagar um boleto, para não ter dinheiro para pagar os fornecedores. Aí sim eu senti medo. Mas não sentiu medo da Mas exposição, medo que da é o que as exposição, pessoas não. têm E medo. eu sempre falo, se você tá com medo, o que é o maior medo? É você não ter dinheiro para dar o que comer para sua família? Eu acho que esse é o medo mais forte do que o medo de aparecer na câmera. De ser o julgado, medo né? de ser julgado. Porque quando eu comecei a gravar os vídeos, eu até fiz uma publicação essa semana, várias pessoas da minha rede de convivência da época falaram: ah, tá virando blogueirinho, agora você é blogueirinho, tá gravando Porque videozinho. ainda tem aquela coisa de que parece que quem tá ali na rede social é fútil, né? Sim, sim. Ah, não tá fazendo nada da vida, tá fazendo vídeo. E aí, na época, eles falaram isso. Eles falaram, você tá virando blogueirinho agora, tal, não sei o quê. Aí hoje eu dou palestra, tem livro saindo. Dá palestra pra eles. E aí o pessoal fala que, nossa, cara, parabéns. Aí agora parabéns. O resultado apareceu. Agora o resultado. Mas é claro, eu hoje tenho mais de 4.000 conteúdos gravados nas redes sociais, só em vídeos, né? Fora as publicações estáticas e tal. Mas é uma jornada que a pessoa constrói. Então, Você teve momento assim, no começo, tá? Por que eu tô te abordando isso? Porque quem tá nos assistindo provavelmente nem está ou tá começando. Você teve algum momento que você pensou em desistir porque você estava fazendo os vídeos e a gente sabe que esse retorno é demorado, não é tão rápido, né? Então, por isso que precisa da disciplina de correr. Sim. Você aplicou lá na rede Sim. social. Então, essa disciplina, esse foco que você colocou, teve em algum momento que o resultado demorou a acontecer, né? Ter esse boom e você falou, nossa, será que eu tô fazendo a coisa certa? Porque bate umas dúvidas, né, Bruno? E sim, é uma das coisas que eu abordo no livro, no primeiro capítulo do livro, é a questão sobre propósito de vida. Certo. Porque quando você começa a construir algo, vou dar o exemplo do seu podcast. Uhum. Qual é o capítulo que você está aqui, o episódio? Sexto. O 6º episódio. Imagina que você aqui está começando o seu podcast e você quer ter retorno financeiro. Você está no 6º. Pode ser que você tenha que gravar 20, 30, 40. Sim, sim. Você não vai ter retorno financeiro. Não vai. E aí, o que te motiva a fazer? O propósito. Sim. Então, quando a gente trabalha com propósito na nossa vida, as coisas mudam. Porque o dinheiro, ele é consequência. Muitas vezes as pessoas acreditam que de imediato eu vou ter resultado não é financeiro. assim. Então, quando eu comecei a gravar os primeiros vídeos, os primeiros conteúdos, deu resultado financeiro? Claro que não. Não deu nada de resultado financeiro. Ninguém me chamou para nada, para dar palestra, para fazer nada. Não deu resultado praticamente nulo, né? Um resultado nulo. Não Era deu nada. saindo do zero Era mesmo. saindo do zero absoluto. Eu tinha 200 seguidores nas redes sociais. Então, assim, quando você começa uma jornada, seja no digital ou seja abrindo uma empresa, você precisa ter claro qual é o seu propósito. Qual é o propósito com aquilo? O seu objetivo. Eu gosto de contar uma história. Você sabe por que surgiu o Prêmio Nobel da Paz? Prêmio Nobel da Paz? Não sei. Como que funciona? Alfred Nobel, ele foi o inventor da dinamite. Então, na época, ele inventou a dinamite com o intuito de criar um explosivo para fazer detonações em pedreiras, Certo. abrir estradas e tal. Esse era o intuito da criação da dinamite. Então, ele rodava o mundo em várias minerações, levando esse produto dele, apresentando e tal. Começou na época algumas guerras e o pessoal fez o quê? Usou a dinamite como uma arma de guerra para matar pessoas. Na época, era em 1800 e pouco, não existia comunicação como hoje, então era muito difícil as notícias rodarem. No meio dessas viagens que o Alfred Nobel estava fazendo, o irmão dele faleceu. Quando o irmão dele faleceu, saiu em um dos jornais, o mensageiro da morte morreu, Alfred Nobel. E ele viu a notícia e como eles estivessem anunciando a morte dele. E aquilo impactou como ele impactou seria ele. reconhecido, Ele pensou assim, descobri um produto, tô querendo ajudar a humanidade a evoluir na área de mineração e tal, e eles vão me enterrar falando que eu sou o mensageiro da morte. Então ele usou todo o recurso financeiro dele para criar um projeto, né? Uma nova imagem também. Uma premiação para pessoas, né? Que criam promovem a paz no mundo. Então, ele criou um propósito de vida para a jornada dele. Então, eu faço a pergunta para você aqui. Qual é o seu propósito de vida hoje? O seu propósito de vida como podcast, vou dar um exemplo. Pode ser atingir milhares de pessoas. Você
trabalhando nessa jornada para atingir milhares de pessoas através do podcast, trazendo a mensagem que você traz nas suas consultorias, você vai ter sucesso e isso vai te trazer um resultado financeiro. Sim, o que eu falo, o resultado financeiro, ele é a consequência de um bom trabalho, né? Falando de... Gente, eu tenho meu propósito bem definido. E isso eu aprendi porque eu busquei autoconhecimento, eu tive mentores, tive pessoas que me instruíram nessa jornada. Então, hoje o meu propósito é realmente de ajudar pessoas, né? Ajudar pessoas a viverem o potencial que elas têm, só que elas não sabem usar. Elas possuem o potencial, mas elas não sabem usar. Então, o meu propósito de vida é esse, ajudar mais e mais pessoas a se desenvolverem, a colocar toda a energia, a ser pessoas de alta performance, que é possível, mas tem que querer, lógico. E o que a gente percebe, Bruno, e você com certeza percebe isso, que você dá mentoria, você fala com as pessoas a todo tempo, você percebe que as pessoas não têm um objetivo definido. Elas não sabem o porquê que elas estão abrindo uma empresa, por exemplo. Elas não sabem o que a empresa delas promove, porque isso eu tenho claro com o meu trabalho. Eu sei exatamente o que o meu trabalho vai promover para as pessoas. Você sabe exatamente o que o seu trabalho promove na vida das pessoas. Isso é propósito. E muitas empresas, elas não têm nem essa questão da missão, da visão, elas não conseguem se perceber dentro disso. Elas percebem que elas precisam ter uma fonte de renda, algo da onde ela vai extrair o dinheiro. Então hoje a gente percebe que está mudando essa mentalidade. Como você vê isso? Assim, ó, eu me conecto com muitos milionários, não milionários só, por exemplo, da cidade, Sim. Como se vocês olharem no meu Instagram, eu já rodei até com bilionários. E mandei propostas, fiz pitch de fechar negócios, para fechar negócios com bilionários, por exemplo. Sim. E a primeira coisa que eles me perguntam é o seguinte: qual é o propósito? Nenhum deles me pergunta quanto que eles vão ganhar de dinheiro. Exato. Então eu tenho uma visão que se você quer se tornar um milionário, se você quer dar certo na vida, você precisa ter o propósito claro. Se você mergulhar nas famílias mais humildes, mais pobres, a palavra propósito nem nunca é falada. Nunca. As pessoas não sabem nem o que é isso. O que é propósito de vida? Elas não sabem o que elas fazem e o porquê elas fazem aquilo. Então, e aí eu vejo que pessoas de alto nível, tanto financeiro quanto intelectual, têm isso muito claro. E você buscando essa clareza, tudo se torna mais fácil. Sim. Por exemplo, eu vou para o digital e eu posso, vamos dizer que eu tenho uma pizzaria, eu tenho um restaurante e tal. Qual é o propósito disso? Só ganhar dinheiro, entregar comida e tal? Não. Se você criar o seu propósito, meu propósito é entregar a melhor pizza da região, o melhor alimento da região. Impactar ali o seu jantar em família. Criar uma experiência. Sim. Muda completamente até o seu posicionamento no digital, muda toda a sua jornada. E se você vê grandes empresas, elas têm isso claro, né? Missão, visão, valores. Sim, super tem claro. isso muito claro e aí é o sucesso das empresas. Então, um dos passos que eu vejo para quem está empreendendo é definir isso. Seja o seu propósito pessoal, quanto o propósito gente, da fica empresa. com a dica aí do nosso empresário aqui. Tenha objetivos claros e definidos, né? E isso, lógico, se a gente está falando de propósito, né? Daquilo que você tem como missão de vida, né, Bruno? Aquilo que te faz levantar da cama, né? O que te fez levantar da cama hoje? Sim. Essa que é a pergunta que todos devem fazer, né? Todos exato. devem fazer. Uma coisa que eu falo que muitas vezes a gente começa a trabalhar, abre um negócio, ou seja, CLT, não importa onde você está na correria do dia a dia, você não tem tempo para pensar sobre isso. Não consegue pensar. E tem gente que acha que é bobagem, né? Que acha que é bobagem. Eu, no início, quando eu entrava no Como que é? Você era do business, você estava ali no CLT, num cargo, né, de CEO, de repente, e você com certeza não pensava sobre isso, pensava em números. Sim, eu sempre pensei em números. E como foi essa transição, então, de sair para números para viver propósito de vida? Assim, o grande salto foi um evento que eu fui em São Paulo, que quando eu cheguei nesse evento em São Paulo, era um evento exclusivo para empreendedores. E eu era o único CLT. E eu sempre me achava que eu ganhava bem, né? 15 mil por mês e tal. Tava tudo tranquilo. Eu tava super feliz da vida. Aí, quando eu cheguei lá nesse evento, eu encontrei empresários que investiam 40, 50 mil por mês em mentorias e treinamentos. As pessoas, gente, que e eu tô aí, no lugar errado. Meu cérebro fritou na hora. Tem alguma coisa errada. Eu não tô sabendo tá o que as pessoas fazem que eu não faço. Né? Porque é só questão de gestão de tempo e conhecimento. Sim. E à medida que eu fui conversando com todo mundo me falou que empreendia. Era empreendedores. Então eu quero ser esse negócio.
E à medida que eu fui me conectando com grandes players do mercado, o pessoal começou a falar desse tal do propósito. Tal do propósito. E eu comecei a ver que os meus negócios não iam para frente enquanto eu não definisse esse negócio de propósito. Então hoje todas as minhas empresas têm visão, missão, valores, a gente passa isso para os funcionários, passa essa questão do propósito. Tem essa questão cultural, né? Tem que ter essa questão. Porque, por exemplo, o pedreiro, ele pode simplesmente ir lá construir a casa, mas se ele tem um propósito de construir a casa, e não é uma sonhos, casa, é um lar, uma morada, né? Ele constrói um propósito, cara, ele acorda de manhã muito mais feliz. A vida dele é diferente, ele se torna diferente, se apresenta diferente para as pessoas. E isso acaba gerando uma atmosfera que vai atraindo outras oportunidades, né, Bruno? Sim. Não é verdade? Gente, o Bruno tá com o primeiro livro dele, eu sei que vai ser o primeiro de muitos, né, Bruna? Sim. Saindo do zero. E ele deu um spoiler aqui pra gente, que é essa questão, né, do primeiro capítulo aí, já abordar essa questão de propósito definido. Bruno, me fala o seguinte, eu sempre costumo falar, você falou bastante de empreendedorismo, né? Eu costumo falar que o brasileiro, ele é muito empreendedor. Ele pega essa água que a gente está bebendo aqui, vai ali no Farol e vende. Só que o que eu percebo? Que eles não sabem ser empresários. Como que é a tua visão? Porque o empreendedor é diferente do empresário, né? Ele pode começar empreendedor, mas em algum momento ele vai ter que fazer essa transação para empresário, né? Visão de empreendedor, mas assumir essa postura como empresário. Eu vejo muitos donos de empresas sendo o melhor funcionário da empresa. O que acontece é o seguinte, como que eu consigo ter vários negócios? O dono da empresa, ele não pode ser, em hipótese alguma, a engrenagem principal da empresa. Isso acontece nos negócios de pequenos e médios, né? 90% dos negócios funciona assim. Você tem que trabalhar no projeto, não dentro do projeto. No estratégico, Você né? tem que estar fora, orientar, treinar a equipe e tal, e delegar, passou a bola, eles vão fazer o gol. Eu dou um exemplo na imobiliária. Na imobiliária que eu tenho, eu recebo os leads, os corretores atendem todos os leads, todos os clientes. Eu não falo com nenhum cliente, não falo com nenhum lead. Você realmente tem essa confiança na tua equipe. Eu equipe. pego e entrego para a equipe. Entrego tudo para a equipe. Eu não faço nada lá. O pessoal só me chama, talvez eu gravo um vídeo, eu dou uma orientação, dou um treinamento, invisto dinheiro em marketing, mas eu não faço parte do negócio. Se eu ficar um mês sem ir para a imobiliária, tá tudo bem, eles vão rodando, tocar, né? lá e tal. Mesma coisa, empresa de eventos e tal. Nesse momento do podcast agora, eu tô ganhando dinheiro e você tá sem gravando. fazer nada. Eu tô sentado aqui ganhando dinheiro porque as coisas estão funcionando Então, lá. Bruno, mas eu percebo essa dificuldade nos empresários. Você que mentoria empresários, você sabe que eles têm essa dificuldade em delegar, em criar um time de confiança que vai... Porque o que acontece com muitos empresários é que eles até têm sucesso financeiro, né? Só que ele é a parte da engrenagem. Se ele vai sair uma semana de férias, a empresa para. Aí dá o caos. Porque acontece uma coisa muito interessante, ó. Isso com certeza acontece na sua empresa, tal. Vamos dar um exemplo. Você começa a empresa sozinho, certo? Tem ninguém lá com você. Você é o melhor funcionário, você é o melhor de tudo. todos. Aí você faz o financeiro, você emite a nota, você atende o cliente, você vende, você faz tudo. Aí de repente você vê que há necessidade de botar um vendedor. Você coloca um vendedor, depois você bota uma secretária, você vai montando uma equipe, mão de obra, tal. Aí de repente você assim, agora eu preciso de um gerente ou um diretor porque eu preciso pegar férias. Sim. Aí todas as pessoas da tua linha conversam direto com quem? Com você. Aí você contrata um diretor, bota ele no meio. Mas ele não sabe como que todas essas pessoas vão se comunicar com você. Se comunicavam com você. Aí você bota alguém no meio e deixa o cara lá 2, 3 meses. O cara não consegue porque as pessoas continuam pulando ele para falar com você. Exato. Ele não tem as autoridade. informações, não tem a autoridade, não tem propósito, não entende de nada porque ele tá ali no meio do turbilhão. Você fala o quê? Não dá. Ninguém sabe fazer o que eu faço. Eu sou obrigado a voltar para a empresa. Não é assim? Por quê? Porque você já começou a empresa... Não, mas aí eu acho que já deu errado, Bruno. Porque eu já eu já trabalhei como gestora em algumas empresas. E assim, toda vez que eu tinha que descer para operacional, eu falo, não, tá errado. Toda vez que um gestor sai da cadeira dele, do plano estratégico, da visão macro, de pensar no futuro da empresa, para fazer o operacional, o cafezinho, o dia a dia, deu errado. Deu errado a gestão. Já deu tudo errado. Então, aí acontece isso. E aí, qual é a solução, então? Qual é a solução? Para quem está começando, você já tem que pensar
em contratar de imediato o diretor. O braço direito. O braço direito. E você Tá se certo. comunica com essa pessoa e é essa pessoa que vai tocar o bar. Não é você. Olha a dica, O hein? primeiro a ser contratado não é a secretária, não é o vendedor. Não é nada disso. O primeiro é o gerente, é o diretor, é o braço direito. E aí depois você vai Ele contratar as forma outras pessoas. o time, né? Ele vai formar o time do jeito dele. E ponto. Esse é o primeiro passo. O segundo, para quem já tá no meio da jornada e já tá atrapalhado, porque é um turbilhão, não dá para pegar folga, férias, nada. Você precisa trazer essa pessoa, delegar para ela e avisar todos os outros funcionários da empresa inteira que ninguém pode falar com você. Ninguém pode falar. Tem que passar por ele. Tem que Ele é passar o pelaquela filtro, pessoa. ele é o mediador, né? Só que é difícil pro dono da empresa confiar. Então, e como que você treina empresários para isso, né? Como quebrar essa mentalidade, Bruno? Porque eles têm a empresa como um bebê de colo ali, ele fala, se eu não sair dessa... Eu tenho vários clientes que são assim, que têm esse comportamento. Gente, eu não posso viajar, não posso fazer nada, porque ele tem, o que eu percebo, a falta da habilidade de delegar. Porque eu delego e acompanho. Não é eu delargar, né? Não é delargar, eu vou deixar a empresa e não quero mais saber dela. Não, você vai dar o acompanhamento, você vai ter ali as suas reuniões, né? De feedback, entendendo tudo que está acontecendo durante o processo, né? Só que, como quebrar a mentalidade desse empresário? Porque assim, ó, primeiro, você precisa criar vários procedimentos dentro da empresa para cada um saber o que tem que fazer. Certo. Muitas empresas nem têm procedimento, então o funcionário toda Não hora tem está processo, perguntando, não tem processo nenhum. Mas uma coisa que eu sempre falo que é um choque de realidade é o seguinte: eu atendi um dentista onde ele fazia implantes dentários. Certo. E ele moldava e desenhava os dentes. Ele mesmo fazia, né, a cerâmica e tal. E ele falou para mim assim: Bruno, mas não tem como eu delegar isso. Porque quem que vai conseguir fazer igual eu faço? Igual eu faço. Porque é um trabalho manual, não sei o quê. E eu falei para ele o seguinte: cara, se você é tão bom assim e ninguém no planeta Terra inteiro consegue fazer um dente como você faz, você não deveria estar aqui nessa clínica. Pelo amor de Deus, você devia ser um trilionário, né, meu? Sim, então, que é único. Você é tão único assim que ninguém pode fazer o que você faz. Então eu sempre falo isso pros empreendedores. Isso é trazer pra realidade, né, assim, Bruno? É um cara, choque. acorda pra vida, cara. Não é que você é uma pessoa que ninguém pode fazer o que você faz. E outra, se ele morrer, acabou? Ninguém mais faz dente? Não funciona assim, entendeu? Então, assim, isso pra qualquer empresário. Sim. Meu, você é tão bom ao ponto que ninguém sabe fazer o que você faz. Então, cara, você não deveria estar aqui. Tá no lugar errado. Você deveria ser milionário, ganhar muito dinheiro, dar consultoria, explicar pra milhões de pessoas que mágica é essa. Então, acorda pra vida. Vamos trazer uma pessoa pra ficar do teu lado aqui, aprender, criar processo e tal. Porque senão você não faz sentido nenhum o que você está me falando. E esse dentista que eu dei essa mentoria, deu um choque de realidade nele. Ele tinha uma cadeira, ele atendia sozinho. Hoje ele tem 14 cadeiras. Nossa. Tem 14 dentistas que lá choque, trabalhando para ele. Ele faz férias. Semana passada ele estava em Dubai. Que legal. Né? Por quê? Porque ele criou um processo, explicou, treinou a equipe, explicou o que ele fazia, como ele manuseava e tal. Um trabalho super delicado, né? Entendeu? Então, tem que dar um choque de realidade, porque o cara se acha super-herói da empresa e não é assim, né? E aí ele acaba não tendo vida, né? Bruno, mas vamos falar agora de marketing digital. Vamos falar um pouquinho de marketing digital. Você contou um pouquinho aí da sua jornada. Que dica que você daria para o pessoal que está em casa pensando em colocar? Porque o Bruno, ele faz marketing digital, ele ajuda, ele mentoria pessoas, empresas, né, Bruno? Pequenos e médios negócios locais, né? Que foi como começou a sua jornada. Não tem como ensinar algo que você não sabe, que você não viveu, né? E me fala uma coisa, qual a dica para quem tá aí insistente ainda assim, relutante em ficar só no modelo tradicional, no físico? Cara, eu sempre falo o seguinte, nunca na história da humanidade a gente teve a possibilidade de conversar com nossos clientes no momento mais íntimo dele. Então hoje a gente tem essa oportunidade. Tem no treinamento, as pessoas riem, né? Por quê? O teu cliente tá lá no vaso sanitário, sentadinho, tá? Fazendo o quê? Com o celular na mão, gente. Ele tá lá, você pode mandar uma mensagem para ele no WhatsApp naquela hora. Você pode mandar um vídeo para ele pode ver um patrocinado teu. Ele tá deitado na cama do lado da esposa, você pode mandar um vídeo para ele ver a sua carinha lá. Cara, nunca existiu uma oportunidade tão boa como essa. A gente entrar na vida das pessoas, lá na intimidade delas.
Antigamente não era possível fazer isso. E hoje é. E você pode mandar mensagens individuais, falar com cada pessoa, cada membro da família, através do celular. Então existe uma possibilidade gigante de você se conectar e vender muito. Então esse para mim já é um motivo para a pessoa dar o start na vida dela e dizer, pô, eu tenho que encarar isso aí de uma vez por todas. Porque existe a possibilidade, e eu falo, se você não criar essa realidade, o teu concorrente vai criar e você vai ficar para trás. Tá, e Bruno, então como é que eu faço? Eu sei que muitas empresas, no desespero, entram em contato com uma agência de marketing. Todo mundo Vamos chamar a agência de marketing, né? Eu não sou contra a agência de marketing, mas também não sou a favor. A agência de marketing vai fazer o quê? Vai criar várias artes, vai jogar no Instagram. Isso não vende, não dá resultado nenhum. Então o que vende, Bruno? O programa de televisão mais assistido no planeta é o Big Brother. Todas as pessoas gostam de ficar curiosando, olhando a vida do outro. Então é muito simples o que você pode fazer de imediato. Depois que você assistiu essa live aqui, esse podcast. Cara, pega o seu celular e mostra o seu dia a dia. É o primeiro, as pessoas querem ver, primeiro né, passo de tudo. Mostra o seu dia a dia. Se você tem uma empresa, tem uma loja, tem um negócio, não importa se você é coach, não importa qual o seu ramo de atuação. Mostra seu dia a dia, mostra você caminhando, você indo para sua empresa, você abrindo a porta, você fechando, conversa com os clientes, filma os clientes no seu celular. Faz o básico, é isso. Se você começar nessa jornada, você vai ver que vai dar resultado e você vai começar a se encorajar a fazer cada vez mais. Eu dou exemplo, eu tenho uma mentorada minha, né, eu ajudei ela no meio da pandemia, era uma senhorinha, ela tem uns 65 anos mais ou menos. Certo. Ela precisava juntar dinheiro para sustentar a casa no meio da pandemia e tal. E eu falei, pega o celular e começa a filmar. Ela vende bolos. Ela filma ela preparando o bolo, indo no mercado, todo o processo, comprando os ingredientes, colocando o bolo no forno e tal, não sei o quê. A senhorinha, antes de conversar comigo, vendia 1, 2 bolos por dia. Hoje ela vende 30, 40 bolos, né? Nossa. E, tipo, é uma senhorinha, 65 anos, não sabe mexer no celular direito, nada. A única coisa que ela sabe fazer é apertar o play do vídeo e gravar o dia a dia dela. Mas e é o que você falou, é a necessidade, né, Bruno? E ela foi gravando vídeo e tal. Então, assim, muitas vezes a pessoa pensa, preciso de uma câmera profissional, preciso Os disso, perfeccionistas, botando né? vários problemas e tal. Você não precisa de nada, Procrastinando. cara. Você precisa pegar teu celular, começa a gravar teu dia a dia, à medida que você ganha mais e mais dinheiro, aí sim você contrata uma agência de marketing para gravar você, para filmar você, para cuidar do seu digital. Porque eu costumo falar o seguinte, Bruno, que brasileiro fica de 3 a 4 horas ali, né, na internet. Ele gasta esse tempo na internet. E eu costumo falar que se você não está vendendo algo, você é o produto. Sim. Então vamos escolher ser o vendedor, né? Porque se você não está vendendo algo, você está sendo um produto para alguém, né? Você está sendo ali o público que vai consumir produto de outra pessoa. E é mesmo tem uma mística, né? As pessoas não acreditam ainda. E é o que você falou, gente. Quantos novos milionários estão chegando todos os dias? Meninos de 18, 19, 20, novas profissões. Olha quantas novas profissões o marketing digital trouxe, né? Palavras, tantas coisas novas pra gente, e a gente precisa quebrar essa resistência, tá? Então, se você pudesse deixar 5 dicas aí pro pessoal. Uma delas é isso que você falou, gravar. Sai gravando, gente, seu dia a dia. Gravar o dia a dia. Top pra caramba, simples demais. Vou dar outro exemplo. Tem 2 lojas de roupa no Instagram. Uma loja só tem foto e foto e foto das roupas. A segunda loja, lá no Instagram, tem as vendedoras provando as roupas e gravando vídeos, mostrando vários looks diferentes. Essa calça combina com essa blusa, esse sapato. Eu já tal. vi live de ficar horas. A pergunta é, qual Instagram e qual loja você iria comprar? É claro que é aquela lá. Tá? Então, outra coisa. Então, primeiro, grava o teu dia a dia da maneira que você sabe e vai dar certo. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu entro no Instagram, continua fotos e fotos de produtos, ofertas e um monte de coisa. De repente, eu entro num outro Instagram, tem um cliente falando bem do negócio. Falando, por exemplo, de um restaurante que comeu lá e que gostou e que a comida estava saborosa e tal. O outro restaurante só tem foto e foto dos pratos. Qual você vai comprar? Com Prova certeza social, o né? outro, prova social. Simples pra caramba pra fazer, não custa nada a prova social, tá? Aí eu tenho uma imobiliária, por exemplo, vamos dar um exemplo de mercado imobiliário. Certo. Eu tenho na imobiliária lá
um perfil, várias fotos de imóveis, vídeos das casas, tal, não sei o quê. E eu tenho um outro perfil onde eu tenho um corretor explicando qual é o processo para você comprar uma casa. Como comprar uma casa, como fazer um financiamento, quais documentos você precisa, tal. Qual você vai comprar? Com certeza você vai naquele cara que ele tá ali se mostrando especialista. Ele tá gerando autoridade, então, né, Bruno? mostre para as pessoas como é a jornada de compra dela. Isso é uma terceira dica. Muitas vezes as pessoas querem comprar, mas não sabem como comprar. As pessoas ficam ainda muito focadas no produto no final, produto, né? por exemplo. No seu caso, né? Você pode fazer um vídeo gravando como que as pessoas vão te contratar, qual é o processo, como que funciona, passo a passo. Elas vão entrar aqui, vão mandar um WhatsApp para você, vão conversar, vai ter uma reunião, vai ter um bate-papo. Mostre como as pessoas vão comprar de você. Isso também agrega muito valor aí no seu negócio. Muito bacana, muito legal. Deixa eu tomar uma aguinha. Toma, gente. O Bruno tava meio gripado. Tô ainda. Obrigada por você estar aqui, né, Bruno? Sim. E mais dicas aí, mais então, uma dica pelo menos. Então, prova social, bacana pra certo, caramba. Prova social. O dia a dia da sua empresa. Esse que eu tô falando, dá dicas de como os clientes vão comprar os seus produtos. Não ficar engessado só nos posts. Esse é a jornada do cliente. Você fala da jornada do cliente. Uma outra coisa que você pode fazer, dentro do seu negócio, com certeza, acontecem várias coisas que são engraçadas. Porque você está trabalhando, as pessoas estão rindo e tal. 90% das pessoas que estão na internet, elas não entram para comprar. Elas entram para se divertir. Elas não gostam de se sentir que estão sendo oferecido um produto para elas, né? Elas não querem comprar. Então, assim, você pode criar vídeos engraçados. E se você não tem essa habilidade de criar coisas engraçadas, você pode pegar outros memes que estão bombando nas redes sociais. Não precisa ser só conteúdo seu, só vídeo seu. Já pega a Barbie aí, né? Por exemplo, da Barbie, tem vários vídeos da Barbie, por exemplo. Depende do teu segmento, né? Mas tem vários memes, vários vídeos interessantes. Por exemplo, num dos perfis nossos da imobiliária, a gente bota curiosidades lá, coisas, por exemplo, qual a casa mais cara do mundo? Pô, eu gero audiência dentro do meu Instagram lá, mostrando coisas diferentes, curiosidades, coisas engraçadas. Então você pode criar isso também lá dentro do teu perfil, certo? Legal, bacana. Uma coisa que eu vejo que acontece muito, é que as pessoas, como você falou, as pessoas têm medo de falar nas câmeras. Elas morrem de medo, elas ficam pensando assim, pô, o que vão falar de mim? O que vão pensar? O que vão pensar de mim e tal, não sei o quê. Mas assim, você precisa pensar o seguinte, para a quinta dica, você precisa pensar o seguinte, cara, quando você coloca o seu rostinho nas redes sociais, você está criando uma autoridade lá dentro. Porque a gente acabou de falar que dá medo, não dá? Então, para quem está assistindo um vídeo... Que deve ter medo também. Como dá... Eu já tive muito medo. Já no início eu gravava um vídeo e demorava... Você gravava uns 20 vídeos para postar hoje não, hoje eu pego e vou e tal. Mas era muito difícil, nossa, eu ficava tudo vermelho. Era muito gaguejado. Então... Coloca o seu rostinho e conversa com o seu cliente. Sim. Coloca os seus vendedores, a sua equipe conversar com o cliente. E falar como você está atendendo o cliente. Fala isso nos stories. Fala do seu dia a dia lá, mas como se você estivesse realmente vendendo. Você precisa vender também lá dentro. Sim. Mas fala por quê? Eu dou o exemplo do velho da van. O velho da van, ele é um cara que ele ficou famoso com o jeitão dele. Então, assim, não sei se você é bonito, é feio, é gordo, é magro, não importa como você é. Você tem que falar. Sim. Você tem que botar a sua carinha lá e se comunicar com o seu cliente. Dar dicas, explicar, por exemplo, você quando está vendendo um imóvel, por exemplo, o corretor, ele não chega lá e não dá dicas lá na hora que ele está vendendo, olha, esse imóvel é melhor, porque é próximo do centro, tem não sei o que. Pô, dá esse tipo de dica também durante os vídeos. Sim. O cliente não chegou lá no seu restaurante e perguntou, qual é a melhor pizza? Qual a sugestão? Você não dá a sugestão lá na frente do cliente? Sim. Coloca a cara no vídeo e dá as dicas anota poderosas, todas essas dicas dá as dicas poderosas que você dá no seu dia a dia. Sim. Entendeu? Então ajuda a jornada do cliente na tomada de decisão. Sim. Mas com o seu rosto, não precisa botar filtro, não precisa fazer aquele monte de coisa. Porque o cliente no dia a dia, ele te vê sem filtro. Ele te vê sem filtro, né? E aí? Ele tá te vendo sem filtro. Não é porque você tá na rede social, você precisa botar um filtro lá. As pessoas se apegam muito a isso, né, Bruno? Claro, com certeza. Está tudo perfeito, né? Bruno, agora sim, já caminhando aqui para o nosso bate-papo, para o nosso final,
eu queria que você falasse um pouquinho, eu não posso deixar de abordar esse tema que está em alta aí, né? Como que você vê o marketing digital com agora a inteligência artificial invadindo aí geral? Assim, o marketing digital com a inteligência artificial, até Qual é o a nosso futuro? minha equipe ontem, a gente estava batendo uns papos e de repente a gente fica com dúvidas sobre o marketing digital. A gente tem algumas questões que a gente tem dúvida e tal. E aí eu já tô falando assim, pessoal, vão perguntar, mas não para mim, para inteligência artificial. Então a gente está tendo problemas, algumas dúvidas, eu vou jogando tudo na inteligência artificial. Certo. Se escrever um e-mail, a gente não escreve mais e-mail, a gente não faz nada. Como eu dei um exemplo, eu criei um evento, o evento que você participou na semana passada, o evento todo foi criado na inteligência artificial. O nome do evento, tudo foi criado. Claro que a gente teve que validar, ver se fazia sentido, ver se estava dentro do que a gente queria, do escopo e tal. Mas foi criado o evento inteiro, as publicações, as artes, tudo, como foi feita a campanha, para que público, foi tudo feito com inteligência artificial. Então, a gente pode usar essa ferramenta a nosso favor. A nosso favor. Dentro do marketing digital hoje, cara, você está sem ideia de criar uma publicação pro seu negócio, não importa o negócio. Você escreve lá, vamos dizer que você seja dono de uma empresa, uma loja que vende pneus. Então entra lá na inteligência artificial, num chat GPT, por exemplo, coloca lá 5 ideias para o Instagram para vender pneus. Cara, ele dá 5 ideias lá de postagem. Aí você pega uma postagem e você coloca lá, criar o descritivo da ideia número 1. Olha, ele gente, vai criar o descritivo da ideia. Não tem como não falar que não vai fazer nada, cara, né? faz tudo. Por exemplo, uma coisa que a gente levava lá nas criações dos nossos conteúdos, levava tipo uma semana para criar conteúdo, a minha equipe de marketing tá demorando 3, 4 horas, porque não precisa nem escrever o descritivo, não precisa fazer nada. E agora tem inteligência artificial, por exemplo, a gente estava conversando, né? Você vai me entregar esse vídeo inteiro, né? Tem inteligência artificial que vai fatiar esse vídeo, vai cortar o vídeo, vai legendar o vídeo e vai dar já os shorts pra gente publicar no Que bacana, né? Puta, meu. Isso aí ia demorar horas, um profissional fazendo. Então eu acho que a gente precisa abraçar isso quanto antes. Sim. Então o empresário que tá nos assistindo, ele precisa mergulhar nessa parada também. E até para aprender a mexer na inteligência artificial, você pode perguntar para ela por onde você deve começar. É muito legal. Ela te ensina. É muito legal. Eu já fiz várias perguntas aleatórias assim, é bem legal. Eu fiz uma pergunta assim, ó. Onde levar a esposa num jantar romântico em Atibaia, por exemplo? Ele dá várias ideias. Ele responde qualquer coisa. Então, tipo assim, é muito legal a parada, né? Tem que brincar e perdendo esse medo dessa tecnologia, né? Para muitas pessoas ainda é uma resistência à tecnologia, né, Bruno? E me fala, ó, gente, a gente vai encerrar aqui, mas eu sei que o Bruno tem novidade pra gente. Bruno, conta aí, você vai fazer um programa de TV. Pode dar spoiler? Pode. Então, fui convidado essa semana para um programa de televisão, né, Temperando o Papo, do SBT, no estado de São Paulo. E vou ter um quadro lá de 5 minutos para falar sobre marketing digital, empreendedorismo. E mais 4 programas aí que eu não lembro o nome aqui para falar, mas é um programa que passa no Nordeste, um em rede nacional. Então, bem bacana esse negócio que tá saindo. Então, aí. ó, gente, pra gente finalizar aqui, Bruno, primeiro eu quero te agradecer esse bate-papo que você teve aqui com a gente, essas dicas valiosíssimas que você deu. Gente, acompanha o Bruno lá nas redes sociais, tá? É bruno.gomes.negócios, né? Ele tem várias dicas, ele tem mentoria, ele tá... Olha, o livro é muito bacana, é Saindo do Zero, 200 seguidores? Gente, comecei com 200 seguidores. Pra quantos? Hoje 1 milhão, né? Mais de 1 milhão. Gente, é incrível, vale a pena, né? A gente buscar, ó, você que às vezes está aí perdido, às vezes você tem pouquinho seguidor, não sabe como começar, o Bruno tá lá na rede social, tem muito conteúdo gratuito, né? De repente você fala assim, nossa, mas eu não tenho dinheiro para pagar uma mentoria com o Bruno para eu fazer meu negócio deslanchar. Começa a consumir o que ele tem de graça, porque isso já vai te levar para um próximo nível. Obviamente precisa de uma mentoria, não tem como fugir de uma mentoria, né, Bruno? Não dá para fugir. Assim, se você quer fazer algo que você não fez, você precisa perguntar para alguém que já fez. Não tem como você ir para o próximo nível da sua cabeça, né? Não tem como. Eu sempre dou o exemplo, né? Vamos dizer que você ganha 10 mil por mês hoje. Como que você vai ganhar 100 mil? Você precisa saber como ganhar. Eu não sei esse caminho, né? Precisa buscar quem ganha, né? Como ganhar. Então você precisa descobrir alguém, conversar com alguém, aprender alguma coisa que você não sabe. Senão você não vai conseguir. É simples assim, não tem outro caminho. Eu dou exemplo, um catador de latinha.
Ele acorda todo dia, vai catar latinha, achando que ele tá fazendo a coisa mais certa do mundo. Sim, E no ele não mundo dele. sabe como fazer algo diferente para ganhar mais dinheiro do que ele ganha. E isso talvez você tá aí, né, metaforando, você tá aí catando latinha, achando que tá fazendo a coisa certa. Existe um jeito de ganhar mais dinheiro. Né? Um Quando jeito pode de ter uma condição proporcionar de uma vida vida melhor, para sua qualidade de vida, família, exato. para você e tal. Mas como que você vai fazer isso? De ajuda de alguém. Não tem pra onde Isso. correr, Gente, ó, não é? eu tô em um acompanhamento com o Bruno, né? Ele tá me mentoreando. Então eu tenho certeza que vale a pena você fazer esse investimento. Quando sai o livro, Bruno? Quando tá O livro previsto tá a pré-estreia? dentro de 30 dias, mais ou menos. Bacana, saindo do Já foi zero pra impressão. com Bruno Gomes. Quando tiver esse evento, com certeza você vai me ver lá. Com certeza, você vai ser minha convidada. Bruno, primeiro eu quero te agradecer. Primeiro por você partilhar conosco o seu conhecimento. Porque às vezes, Bruno, a impressão que a gente tem é que assim, a gente vê você já no sucesso, colhendo frutos de toda essa jornada que você nos contou aqui no podcast. E às vezes a gente está começando e fala, nossa, mas será que isso vai acontecer comigo? Então, quando a gente consegue ouvir uma história de sucesso e ver que ele também teve medo, que você também teve momentos de querer desistir, de falar, meu Deus, será que é esse o caminho? Chorei. Chorou, né? Bateu um desespero, e agora? Tenho minha família, o que eu faço? Teve que sair da zona de conforto para entrar na zona de conflito. E aí, quando você escuta uma história de sucesso como a tua, Bruno, não tem como a gente não se inspirar, né? Realmente a gente acaba se inspirando. Então, gente, vale a pena compartilhar esse podcast, leve essa informação para mais pessoas, leve esperança para as pessoas que é possível você sair dessa zona que você tá, de repente tá frustrado, de repente a tua empresa falar assim, Morielle, minha empresa está quebrando. Opa! Talvez seja a oportunidade que você está recebendo aí, essa atmosfera, o universo está conspirando a teu favor para que você vá e consuma aí os conteúdos do Bruno. Beleza, Bruno, muita gratidão. Eu que tenho que te agradecer, tá? Uma coisa que, como eu falei, que a gente falou de propósito, que as famílias mais simples não têm, né? Essa questão do propósito. Uma coisa eu entendi também, que famílias mais simples têm muita dificuldade de agradecer. A palavra gratidão, né, realmente talvez nem exista nas famílias mais simples. Certo. E eu vi que pessoas que têm muito sucesso sempre são gratas por tudo que acontece na vida. Sim. Então, eu queria te agradecer de coração pelo convite. Eu que agradeço. Tá? De convite e te disponibilizar meu tempo de estar aqui contigo e tal. Eu agradeço isso, porque eu sei que o né? tempo é precioso. O tempo é precioso, o tempo é vida, né? Sim, tempo é vida. Sim. Dinheiro a gente vai e volta, mas o tempo não volta, né? Então, queria te agradecer de coração. Me coloco à disposição as pessoas que vão assistir o vídeo também. Se quiser mandar mensagem no WhatsApp, me chamar lá no meu perfil, tem tudo, você consegue entrar em contato comigo, tá? E fala pra suas redes ajudar sociais pessoal, novamente. As redes sociais é bruno.gomes.negócio. Vai estar aqui embaixo, tá, gente? A gente vai deixar aqui as redes sociais dele para você seguir, consumir aí os conteúdos dele. E o Bruno é uma pessoa muito acessível, muito aberto. Eu tenho certeza que ele vai poder te ajudar aí se você está passando por essa dor. Se você não sabe por onde começar, comece por ele, porque ele vai agregar muito valor aí na sua jornada. Bruno, eu só tenho a agradecer. Né? Essa questão do tempo, para mim o tempo é precioso. Eu falo de gestão de tempo toda hora, então eu sei que a moeda mais valiosa que tem no mundo é o tempo, e tem pessoas que ainda não despertaram para isso. Então, muitíssimo obrigado. Conta comigo, estamos juntos nessa jornada, viu? Beleza, eu que te agradeço. E até a próxima. Fica com essa entrevista maravilhosa, gente. Não perde, compartilha, comente. Se quiser que eu traga o Bruno novamente, coloca aí nos comentários, tá bom? Um beijo grande e até o próximo On Time Podcast.